Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Zoponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina, especialista e mestre em Direito e professor responsável pela condução deste nosso projeto, o Jurisprudência em Pauta, o nosso encontro semanal para estudarmos um informativo do Supremo Tribunal Federal, destacando os principais julgamentos e usando da oportunidade para fazer revisões, aprofundamentos, complementações no estudo de vocês. Nós todos sabemos que não há aprovação em concurso público, especialmente para carreiras jurídicas, sem conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. As bancas cobram e cobram muito os julgamentos da Corte, sejam em questões mais amplas, em busca de entendimentos, a jurisprudência em si da Corte, sejam questões mais específicas que se limitam a parafrasear um julgamento em concreto da Corte e te cobrar o conhecimento daquele julgado em espécie. E aqui no Jurisprudência em Pauta a gente perambula entre esses dois perfis de julgamento. A gente, no estudo do informativo, a gente trabalha com o julgado em espécie, mas no decurso da explicação, sempre que a gente identifica um entendimento já pacífico, já generalizado, uma jurisprudência propriamente, não apenas um julgado, eu faço esses recortes, esses apontamentos com vocês. E aí a gente já está, meus caros, no episódio de número 97, né? Deixa eu já pular aqui para a tela cheia. A gente já está no episódio número 97 do Jurisprudência em Pauta. A nossa jornada já tem uma história bonita aí por trás e eu sempre gosto de agradecer a todos que seguem comigo aqui na Verbo. Redes sociais à disposição de vocês, ficam aí com o meu Instagram à disposição, o nosso grupo no Telegram, onde você pode conseguir, inclusive, os nossos materiais aqui. Eu sempre gero um PDF para as nossas aulas e coloco lá, então você não precisa anotar o que está no slide, você pode depois baixar por lá. Fechado? Então vamos lá, turminha. Episódio 97, comentários ao informativo 1175 do Supremo Tribunal Federal. Nesse informativo, pessoal, a gente vai ter apenas e tão somente 2 julgados. Então a gente vai ver ambos os julgamentos, evidentemente, e com certeza vai sobrar um tempinho e no tempo sobressalente eu vou resolver algumas questões de prova de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todas questões de 2025, tá bom? E vocês vão ver que todas elas foram expressa e literalmente examinadas em episódios anteriores do Jurisprudência em Pauta, a demonstrar que aqui é segurança, é um caminho, um estudo seguro, que o tempo que você investe aqui, você com certeza vai colher em questões de prova, que você vai responder com precisão, com segurança e, mais importante, vai acertar. Fechado? Bora trabalhar? Antes de seguir, eu queria deixar o lembrete de sempre, de você deixar o joinha aqui nas nossas aulas. O seu joinha é um clique no mouse, mas é bastante simbólico para Verbo, que está patrocinando esse evento já há 97 episódios, me faz estar aqui presente com vocês semanalmente, investiram num projeto aberto, gratuito, aqui no canal do YouTube, então deixa o joinha no nosso encontro, isso é bastante importante para esse curso preparatório que estende o projeto de maneira aberta a todos aqueles que acompanham o canal do YouTube aqui na Verbo. E aí aproveita, meus caros, se inscreve no canal da Verbo aqui no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais, as redes sociais da Verbo, acompanhe os nossos cursos preparatórios. A Verbo está soltando vários cursos muito interessantes, tanto na perspectiva presencial, lá na unidade de Porto Alegre, por exemplo, como os cursos online que você vai ter acesso, vai poder estudar comigo, por exemplo, direito constitucional, direitos humanos, direito eleitoral e além do nosso estudo semanal de jurisprudência, tá bom? Então prestigia a Verbo, que ela está aqui viabilizando esse conteúdo para vocês. Então vamos lá, turminha. Um informativo seco, com 2 julgamentos. Um julgamento, esse primeiro aqui, mais tranquilo. O outro julgamento um pouquinho mais enrolado, assim, de longe, mas vocês vão ver que é tranquilo de a gente alcançar também as conclusões do próximo julgado. Próximo julgado, você precisa conhecer um julgamento anterior, é um termo de repercussão geral, é um pouquinho enrolado o julgado 2,
A gente pega ele daqui a um pouco, vamos ver a DPF 1066. Julgado importante para direito constitucional e direito processual civil. Vejo muito facilmente isso sendo cobrado em uma questão de processo civil, especialmente em provas para advocacia pública, muito particularmente em provas para procuradorias municipais. Meus caros, tem algumas preciosidades em matéria em concursos de procuradoria municipal, tá? Honorários advocatícios bons, já um subsídio que começa elevado, condições de trabalho bem interessantes, oportunidade de crescer ali na advocacia pública de âmbito municipal. Tem muita coisa boa se você presta advocacia pública. Não fica olhando apenas para procuradorias de estado ou AGU, tá? Olha para as municipais também, que tem bastante coisa boa. Vocês vão ver que a discussão que vai se colocar aqui é bastante tranquila, mas para a gente poder aproveitar a oportunidade e revisar alguns temas com vocês, eu quero estabelecer algumas premissas, como é a nossa praxis aqui no Jurisprudência em Pauta, e depois a gente caminha para entender o que foi discutido no Supremo e a resposta dada pela Corte. E a primeira premissa que eu quero revisar com vocês diz respeito aos honorários advocatícios, especificamente as espécies de honorários advocatícios. Nós temos, basicamente, os honorários advocatícios de ordem contratual e os honorários advocatícios de ordem sucumbencial. Os honorários advocatícios contratuais são aqueles pactuados em um contrato entre o advogado e o seu cliente. E isso é orientado pelo Estatuto da Advocacia, o Estatuto da OAB, enfim, e as práticas dentro da relação cliente-advogado. Porém, há também os honorários advocatícios sucumbenciais, que são aqueles honorários pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Tudo isso nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Então, quem perde a demanda, tem que, além de pagar eventualmente para a parte vencedora uma indenização, se aquela causa tiver algum conteúdo econômico financeiro, a parte que perde, a parte vencida, tem que pagar ao advogado da parte vencedora uma espécie de honorários denominados de honorários sucumbenciais. Sucumbir é perder, né? É ser derrotado. E aí, meus caros, há já uma visão jurisprudencial bem firme sobre esse ponto, que os honorários de sucumbência são pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora, e há uma jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal que reconhece, por exemplo, o caráter alimentar dos honorários de sucumbência. A gente, inclusive, trabalhou com esse ponto em um julgado explorado em um episódio que não faz muito tempo, salvo engano, episódio número 93, 92, não me recordo aqui de cabeça, mas a gente viu lá uma questão sobre pagamento de precatório relativo a honorários de sucumbência, dado o seu caráter alimentar. Primeira revisão, primeira premissa, bem tranquilo, vamos caminhar. Um ponto importante para a gente entender o julgamento que a gente vai trabalhar na sequência diz respeito aos honorários, a titularidade de honorários de sucumbência. Titularidade de honorários de sucumbência. Eu disse para vocês que o Supremo Tribunal Federal afirma que os honorários sucumbenciais são de titularidade, pertencem ao advogado da parte vencedora. E aí, meus caros, uma pergunta que se coloca é: e quando a parte vencedora for a fazenda pública, que foi representada em juízo por esses servidores públicos que são os advogados públicos, né, os procuradores, sejam os integrantes da AGU no âmbito da União, ou da advocacia pública no estado, das procuradorias gerais estaduais, ou mesmo os advogados de município, as procuradorias municipais. O Supremo Tribunal Federal validou o enquadramento que conferiu, que reconheceu aos procuradores de estado o direito à percepção dos honorários de sucumbência. O Supremo entende que é uma verba autônoma de titularidade dos procuradores e que tem natureza remuneratória. Houve uma certa discussão sobre esse tema por muito tempo, se não seriam, na verdade, receitas que deveriam guarnecer os cofres do Estado,
já que os advogados públicos são custeados, né, recebem, são remunerados pelo serviço que prestam ao Estado, mediante subsídio. Controvérsia à parte, o entendimento que se firmou é que os honorários sucumbenciais em causas em que a fazenda é a vencedora serão pagos à parte vencida aos procuradores, aos advogados públicos. Claro que não é para o advogado público que atuou naquele processo, ou aqueles advogados públicos que atuaram especificamente naquele processo. Esses valores, em geral, são direcionados a um fundo, a uma carteira de honorários sucumbenciais, que depois são divididos entre os procuradores, entre os advogados públicos, num regramento que é um pouco casuístico, né? Varia um pouquinho aí de estado para estado, de município para município, no âmbito da União. E esse é um ponto que logo o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar, tá? O Supremo tem se deparado com alguma dificuldade de ter clareza quanto a esses valores, a publicidade em torno desses valores, o fato de, em alguns estados, terem direcionado esses valores às associações de advogados públicos, enfim, esse é um ponto que logo a gente vai acabar trombando aqui no Jurisprudência em Pauta. Não vou trazer porque a gente não tem julgamento da Corte. O que importa dentro dessa premissa é reconhecer que a titularidade dos honorários de sucumbência são ou é dos advogados, inclusive os dos advogados públicos, nas causas que envolvem a fazenda pública. Fechado? E lembre-se que eles têm natureza remuneratória, tá bom? Natureza remuneratória, caráter alimentar e natureza remuneratória. As premissas vão se esparramando, vamos esparramar mais uma, é a última, antes da gente chegar na controvérsia da DPF 1066. Uma premissa que nós já estamos cansados de revisar aqui no Jurisprudência em Pauta: repartição constitucional de competência legislativa. A Constituição Federal, entre os artigos 22, 24, 25 e 30, distribui parcelas do poder de legislar, de criar atos normativos com caráter de impessoalidade, generalidade, abstração, o exercício da função jurisdicional, propriamente dito, o exercício da função legiferante, propriamente dita, parcelas desse poder, portanto, competências legislativas, são distribuídos nos 3 níveis da nossa federação. Artigo 22 fixa a competência legislativa privativa da União. O artigo 25 vai fixar a competência legislativa residual dos Estados-membros. Artigo 30, a competência legislativa também privativa, por assim dizer, dos municípios. E aí a gente tem o artigo 24 da Constituição Federal, estabelecendo o condomínio legislativo, aquele pacote de competência legislativa concorrente que União, Estados e DF e também os municípios, por força do artigo 30, vão poder abordar. Então, todo aquele desenho de repartição constitucional de competência, especificamente a repartição de competência em matéria legislativa, a gente vai olhar para o artigo 22 da Constituição Federal e lembrar que é competência legislativa privativa da União legislar sobre direito processual. Previsão do artigo 22, inciso 1º. Se tem um inciso do artigo 22 que você já deve ter decorado aqui comigo, é o inciso 1º, né? O inciso 1º que versa sobre, dentre outras matérias, a competência privativa da União para legislar sobre direito processual. E aí, meus caros, a gente cruza essa premissa com as duas anteriormente abordadas, né? A gente cruza com as duas premissas anteriormente abordadas. Por quê? Porque entende o Supremo Tribunal Federal, de maneira reiterada, que legislar sobre honorários de sucumbência é legislar sobre o direito processual. E, portanto, é competência privativa da União. É competência privativa da União. Então, legislar quanto regras de fixação dos honorários de sucumbência é matéria processual, competência privativa da União. Legislar quanto à titularidade dos honorários de sucumbência é direito processual, competência privativa da União. Legislar quanto à destinação dos honorários de sucumbência, de novo, é matéria processual, competência privativa da União para legislar sobre o tema. Logo, os entes subnacionais, portanto, estados e municípios, não podem dispor sobre essas matérias, ainda que, sobre esses aspectos dos honorários sucumbenciais, ainda que em torno deles
se identifique algum interesse local, ou interesse regional, ou algum reflexo sobre o ponto de vista orçamentário. Não dá, não dá. A competência é privativa da União. E aí, meus caros, essa premissa já vai te dar um super, hiper, mega spoiler da discussão que se apresentou na DPF 1066 e a resposta que o Supremo deu. Então veja lá, qual que é o objeto dessa ADPF, dessa DPF 1066. Nessa DPF, o Supremo examinou uma lei municipal que estava lá regrando, normatizando um programa de regularização tributária, ou seja, um programa para parcelamento de dívidas, para permitir que os contribuintes se regularizem no que toca ao pagamento de tributos municipais. Uma lei municipal lá versando sobre esse ponto e entendeu por prever a dispensa do pagamento dos honorários de sucumbência quando o contribuinte decidisse aderir a esse programa. E aí, meus caros, esse ponto foi objeto de discussão nessa DPF. Será que o município, mediante lei municipal, quando estiver construindo lá o seu programa de regularização tributária, um parcelamento, qualquer coisa que o valha, pode admitir a dispensa de pagamento dos honorários de sucumbência dos procuradores, que iria para os procuradores do município? Essa é a discussão que se apresentou, salvo engano, era uma lei do município de Ipatinga, lá em Minas Gerais. E aí, turminha, antes de dar o desfecho, do julgamento aqui, que você já deve antever, eu quero recobrar com você uma brevíssima discussão de ordem processual, porque a gente está diante de uma DPF. Já disse isso para vocês em aula várias vezes. Condicionem-se a procurar problemas processuais sempre que vocês estiverem estudando a DPF. Não vai direto para o mérito, para a questão de fundo da DPF. Sempre se atenta, tá? Tô lendo um informativo, tô vendo um autor no livro comentar. Cuidado, as ADPFs são um prato cheio para questões de ordem processual em razão das particularidades dessa ação de controle concentrado abstrata no Supremo. E aí, nessa DPF, tal como em todas as demais, o Supremo foi primeiro examinar a admissibilidade dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, levando-se em consideração o critério da subsidiariedade, previsto lá na Lei 9882 de 99, que é a lei que rege a DPF. Então lembra comigo isso aqui, bem tranquilo. A lei da DPF prevê o seguinte: somente vai ser cabível a DPF se não houver um outro meio de igual eficácia para atacar o descumprimento de preceito fundamental noticiado naquela ação. Então, esse é o denominado critério ou requisito da subsidiariedade. A gente tem que ver, olhando para o problema constitucional apresentado, para aquela violação de preceito fundamental, que é o objeto primeiro da DPF, ver se não há algum outro instrumento que consiga atacar aquele problema constitucional, ou seja, aquela violação a preceito fundamental, numa dimensão ou numa extensão de igual eficácia àquela que se obteria por meio da DPF. Essa é uma análise de subsidiariedade. Se o Supremo entender que tem um outro meio de igual eficácia para atacar aquele problema, não vai caber a DPF, o requisito da subsidiariedade não foi preenchido. Se o Supremo concluir que não há outro meio de igual eficácia para atacar aquele descumprimento de preceito fundamental com a mesma envergadura da DPF, o requisito da subsidiariedade está presente, vai ser admitida a DPF. E aí, quando a gente tem uma discussão de lei municipal, a perspectiva de cabimento da DPF é muito elevada. Por quê? Porque as leis municipais não podem ser objeto de ADI e de ADC. E a ADI e a ADC são as duas ações, não são as únicas, mas são as duas ações que mais rivalizam com a DPF, por assim dizer. Em outras palavras, dizendo a mesma coisa por outro caminho, sempre que a gente tiver um problema constitucional que seja possível de se enfrentar via ADI ou ADC, como a ADI e a ADC têm a mesma eficácia, a decisão em ADI e ADC vai ter a mesma eficácia da decisão da DPF, se for cabível a ADI, não vai ser cabível a DPF.
Aí a gente olha lá, um problema constitucional envolto dentro de uma norma municipal, uma lei municipal. Lei municipal não pode ser objeto de ADI, não pode ser objeto de ADC. Bom, então esses dois meios não são cabíveis. E, em geral, a conclusão desse raciocínio é que, como não cabe ADI e ADC, vai caber a DPF, porque o critério da subsidiariedade está presente. Fechado? Só um registro, tá? O Supremo não resume essa análise do cabimento da DPF em vista da subsidiariedade apenas na perspectiva, apenas fazendo a contraposição com a ADI e a ADC. Essa é uma das análises. O Supremo, esse é um ponto um pouquinho ainda bagunçado na jurisprudência da Corte, mas os ministros têm entendido que essa análise da subsidiariedade da DPF tem que ser feita de maneira ampla. Tem que olhar para o ordenamento jurídico brasileiro como um todo e identificar se em concreto aquela violação de preceito fundamental não poderia ser atacada por um outro meio de igual eficácia. Se a resposta for positiva, prejuízo para a DPF, vai tocar no outro meio. Se a resposta for negativa, não tem outro jeito de atacar esse problema com a mesma eficácia da DPF, o requisito da subsidiariedade está preenchido, a DPF vai ser processada, tá bom? E aí o Supremo fez essa análise aqui, como ele faz em absolutamente todas as ADPFs, e a análise foi positiva. O Supremo entendeu que o requisito da subsidiariedade está preenchido, portanto, a ADPF foi admitida, conhecida e julgada no seu mérito. Fechado? E aí, examinando agora propriamente o mérito, né? Examinando propriamente o mérito. Veja, o que nós temos aqui? O Supremo leu a lei municipal e disse o seguinte, opa, pera lá. Essa norma municipal, ao impedir ou ao dispensar o pagamento de honorários sucumbenciais, acabou representando uma norma sobre o direito processual civil. E, além disso, implicou uma espécie de renúncia à verba alimentar que é devida aos procuradores. Então a gente tem um problema de ordem processual, um problema de ordem formal, já que se trata de uma lei municipal invadindo a esfera de competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito processual, artigo 22, inciso 1º, e a gente também aqui vai ter um problema de ordem material, já que essa previsão da lei municipal significa uma renúncia de verba alimentar de titularidade dos procuradores dos municípios, o que agride o regime jurídico da advocacia pública e todo aquele entendimento que eu já expliquei na premissa da titularidade dos honorários sucumbenciais pelos procuradores públicos, né, pelos advogados públicos. Então, por essa razão ou por essas razões, especialmente pelo vício de competência, usurpação de competência privativa da União, a lei municipal foi tida como inconstitucional. Bem básico aqui, as premissas praticamente já dão a conclusão aqui do nosso silogismo, né? Então vamos lá. Na espécie, a norma municipal impugnada tem como consequência prática a renúncia em benefício dos contribuintes do pagamento dos honorários advocatícios que seriam devidos aos procuradores municipais. E ao dispor sobre honorários advocatícios, cuja matéria é típica de direito processual, ela invadiu a esfera de competência legislativa atribuída à União. Em consonância com o sistema de repartição de competência, afasta-se a possibilidade de os demais entes federados, ou seja, estados e municípios e DF, tratarem sobre verba honorária. Não pode, independentemente de ser a devida a seus procuradores. Portanto, com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da lei lá do município de Ipatinga, Minas Gerais. Atenção que a esta decisão foi conferido efeitos prospectivos. Para quê? Para preservar os negócios jurídicos entabulados até a publicação da ata deste julgamento. O que é isso, pessoal? O Supremo fez a denominada modulação temporal dos efeitos da decisão do Supremo em reconhecimento de inconstitucionalidade. Aplicação do artigo 27, da lei da DPF, da lei 9868 de 99. Como nós todos sabemos, vale no direito brasileiro a teoria da nulidade do ato inconstitucional. O ato inconstitucional
há de ser declarado nulo ab início, ab ovo, desde o seu surgimento na ordem jurídica. E, portanto, a declaração de inconstitucionalidade vinda pela Corte não constitui o vício, apenas declara o vício que pré-existe, que existe desde o nascimento daquele ato legislativo. E por conta dessa teoria da nulidade absoluta do ato inconstitucional, a decisão declaratória de inconstitucionalidade vai ter, como regra, efeitos ex tunc, retroativos. Derruba-se a lei desde o seu nascimento e todas as relações jurídicas que foram regidas por ela vão perder esse embasamento legal, vamos ter que rever essas relações jurídicas. Porém, contudo, entretanto, todavia, o artigo 27 da Lei 9868 de 99, que rege a DPF, nos mesmos termos de disposição equivalente lá da lei que rege a DI e a DC, artigo 27 da Lei 9868, que rege a DI e a DC, a DPF, me falta agora o artigo, se não me engano, o artigo 20 da Lei 9882. Os dispositivos são praticamente os mesmos, né? Esses dois dispositivos, que tem lá na DI, tem na DC, tem na DPF, permitem a modulação temporal dos efeitos da decisão. Sempre que se entender que o efeito ex tunc, que é nato, que é inato, que é inerente à decisão de inconstitucionalidade, for prejudicar a ordem jurídica, for afetar a segurança jurídica, for afetar interesses sociais legítimos, o Supremo vai poder pegar o marco da nulidade e colocar na linha do tempo num momento diferente. Então, como regra, é ex tunc, retroativo, à origem da lei, mas o Supremo vai poder colocar em algum outro momento da linha do tempo, conferindo uma modulação temporal, para com isso preservar os atos jurídicos que já foram praticados. E aí, efeitos prospectivos, né? Efeitos prospectivos. O Supremo está dizendo, a lei está derrubada por inconstitucionalidade da publicação da ata de julgamento em diante. Então, todas as relações jurídicas regidas pela lei até aquele momento vão ser preservadas. Portanto, todos aqueles negócios jurídicos celebrados até a data de julgamento, todos aqueles acordos, aquelas pactuações dentro daquele programa de regularização tributária vão ser preservados. Fechado, pessoal? Efeitos prospectivos, modulação temporal dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, com base em razões de segurança jurídica e relevante interesse social. Belezinha? Essa é a DPF de número 1, a DPF 1066, o julgado de número 1 desse nosso informativo. Fica aí o resumo do julgamento para vocês, tá bom? Vamos caminhar. Próxima discussão, tema 1386 da repercussão geral. Tema 1386 da repercussão geral. Um julgado, aquele julgado que eu disse que é relativamente enrolado, né? Para direito constitucional, direito tributário e direito financeiro também. Vamos ficar com algumas premissas um pouco espaçadas aqui, depois a gente liga os pontos e entende o objeto da discussão nesse tema de repercussão geral e vê o destino dado, a resposta dada pela Corte. Vem comigo, vamos com calma, não se assusta, as ideias são bem tranquilas aqui. As premissas, base sólida, a casa sobe com tranquilidade. Primeira premissa, pessoal, que eu quero revisar com vocês, é uma premissa de direito tributário ou de direito financeiro, que nos revela uma característica dos impostos em geral. Os impostos, meus amigos, são tributos de destinação livre. Os impostos são aquela espécie tributária para a qual a Constituição Federal não pré-determinou o desfecho, ou não pré-determinou a área específica em que a receita decorrente dos impostos vai ter que ser investida. Então, os impostos são a espécie tributária que permitem chegar receita pública nos cofres do Estado, do ente público, do ente federativo, para que o ente federativo olhe para o bolo de receita que ele tem e depois tome a decisão sobre onde vai alocar esses recursos oriundos dos impostos. Então, os impostos não são tributos de receita vinculada.
a grana que vem para o cofre do Estado, do erário, da Fazenda Pública, em decorrência do pagamento de impostos, vai lá para a conta geral e vai ficar disponível para a alocação em áreas determinadas, em decisões que vão ser tomadas pelo ente público, especialmente por meio do processo orçamentário, em especial a lei de orçamento anual. Então, o imposto faz o bolo geral da receita, que depois vai ser repartido em áreas pré-determinadas. Essa é uma característica forte nos impostos, né? Forte nos impostos. Para alguns outros tributos, a gente tem a possibilidade dessa vinculação. Então, por exemplo, se a gente pegar as contribuições, em especial, como exemplo, né, didático, as contribuições previdenciárias. Contribuições previdenciárias são uma espécie de tributo que tem uma destinação constitucionalmente vinculada. As contribuições previdenciárias vão ser empregadas para custear regimes de previdência. Então essa é uma grana que entra no cofre do erário já carimbada com o destino. Ela entra por um lado e já sabe para onde vai sair no outro. Os impostos não, os impostos, a grana entra, fica lá, parada, esperando a alocação, que pode ser para as mais áreas, para as mais diversas áreas, né? Para as mais diversas áreas. Essa característica é bem revelada pela previsão do artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, a denominada vedação à vinculação da receita de impostos. Então, a Constituição, como regra, proíbe que se vincule, que se atrele, que se predestine a receita de impostos a determinado órgão do Estado, ou a um determinado fundo do Estado, ou a uma despesa específica do Estado, como eu estava explicando. E com isso o ente federativo tem essa flexibilidade, né, de alocação. Professor, tem exceção a esse princípio da vedação à vinculação de receita de impostos? Tem exceção, sim. Então, é possível haver, por exemplo, a destinação para áreas da saúde, para a área da educação. A própria repartição constitucional de receita tributária já estipula que um pedacinho de um determinado imposto, quando o ente federativo receber, vai ter que repassar para o ente federativo menor. Então, a União reparte um pedacinho do IPI com os estados e municípios, os estados repartem um pedacinho do ICMS com os municípios. Então, isso também é tido como exceção, ou uma das exceções a essa ideia da vedação constitucional, vinculação de receita de impostos. Premissa importante, básica, seja sob o ponto de vista do direito tributário, quando você está estudando os impostos enquanto uma das espécies de tributos, seja também em matéria de direito financeiro, né? Que o direito financeiro sempre vai buscar essa relação entre receita e despesa, e a receita de impostos é de longe a mais importante. Fechado. Vamos para a próxima. Vamos olhar agora especificamente para o ICMS. O ICMS, tributo estadual, talvez um dos mais difíceis de se estudar lá no direito tributário. E dentro do regime constitucional do ICMS, nós temos a regra ou o princípio da não cumulatividade. O princípio, a regra da não cumulatividade, que marca o ICMS, permite que o valor pago numa etapa anterior da circulação de uma mercadoria seja compensado com o valor devido na etapa seguinte. Então, o que a não cumulatividade busca preservar o que a não cumulatividade busca impedir é a tributação em cascata. A tributação em cascata, quando a gente tem um tributo que foca a cadeia de circulação, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Como o tributo está dentro dessa cadeia de circulação, dessa sucessão de contribuintes, né, que vão utilizar às vezes o mesmo produto, vão agregar valor numa etapa da cadeia e passar para frente, o princípio da não cumulatividade permite que o valor pago na etapa anterior seja compensado com o valor devido na etapa seguinte, de modo que cada elo dessa cadeia, dessa corrente, vai pagar apenas um pedacinho do tributo. Né? Apenas um pedacinho do tributo, apenas o pedaço do tributo decorrente daquilo que aquele responsável, aquele contribuinte fez com o produto naquela etapa da cadeia. Né? Então, quem me vendeu já pagou tanto, eu deveria pagar tanto, então eu vou pegar o que eu devo,
vou subtrair aquilo que já pagaram na cadeia anterior, nas etapas anteriores, e vou pagar só a minha fração aqui de ICMS. A não cumulatividade ajuda a controlar inclusive o preço final do produto, né, na economia. Enfim, característica da não cumulatividade, bem tranquilo, que a ideia, né, operacionalmente é uma bagunça. Eu sou filho de auditor de Receita Estadual, eu desisti de prestar esse concurso basicamente por conta da dificuldade que eu tinha lá na faculdade, né, a gente se assusta fácil com o direito tributário, né, com o ICMS. Tô brincando, pessoal. Se assusta, desistir entre aspas. Eu nunca quis ser auditor fiscal, eu sempre quis ser promotor de justiça. Mas, enfim, tem os seus desafios, direito tributário e o ICMS. Mais uma premissa na mesa, vamos seguir. Cuidado agora, cuidado com o que eu vou falar agora. Aqui está o ponto mais peculiar, né, do tema 1386, da repercussão geral. Vamos lá, vou tentar me fazer o mais didático possível. Meus caros, esse vai ser um julgamento que diz respeito a um fundo criado lá no estado do Rio de Janeiro. E aí, fundos, meus caros, são uma categoria dentro do direito orçamentário que permite a destinação de recursos específicos para dentro dele, fundo, e a aplicação desses recursos para finalidades previamente determinadas. Então, os fundos públicos, né, são uma espécie de instrumento de gestão orçamentária que vai permitir uma especialização de receitas para uma determinada alocação orçamentária específica, que depois vai ser direcionada para custear determinadas finalidades específicas. Então, um excelente exemplo de fundo são os fundos da infância e juventude. A lei, por exemplo, de um município, quando estrutura o fundo da infância e juventude, ela prevê as receitas que vão ser direcionadas a esse fundo e prevê que esse fundo vai poder apenas gastar essa receita com o custeio, com a viabilização de projetos associados à realização de direitos de crianças e adolescentes. Então, essa técnica, esse instrumento fica à disposição de uma melhor gestão orçamentária quando o objetivo é proteger, por assim dizer, um conjunto de receitas e concentrar esse conjunto de receitas a um determinado fim. Lembre-se de que, de acordo com o artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, que a gente viu anteriormente, a receita oriunda de impostos não pode ser vinculada a uma série de coisas. Não pode ser vinculada a um órgão determinado, não pode ser vinculada a uma despesa específica e também não pode ser vinculado a um fundo. Então não é possível, como regra, dizer, olha, a receita oriunda desse imposto X vai para o fundo tal. Não pode, porque se fizer isso, está destinando, está vinculando, está quebrando a regra do 167, inciso 4º. Porque se mandar a receita do imposto para o fundo, sabendo que o fundo só vai poder direcionar a sua receita para tal destinação, você está, na prática, atrelando a receita do imposto a uma determinada destinação. Então não pode. Como regra, receita oriunda do pagamento de imposto não pode ir para fundo também, por conta da vedação constitucional à vinculação de receita de impostos. Essa é a noção básica de fundos. Porém, nós temos alguns fundos que são sujeitos estranhos, peculiares, que são fundos atípicos, fundos tratados pela doutrina de direito financeiro, isso aqui não é todo mundo que fala, fundos de natureza atípica. Por quê? Porque são fundos que não vão cumprir o papel típico de um fundo, que eu estava explicando antes. E um desses fundos atípicos foi criado lá no estado do Rio de Janeiro, no pico, no ápice da crise fiscal, orçamentária, de saúde da dívida pública do Rio de Janeiro. Uma lei estadual criou o denominado Fundo Orçamentário Temporário. Fundo Orçamentário Temporário, o FOT.
Esse fundo orçamentário temporário, basicamente, foi criado para permitir ou para buscar contribuir com o reequilíbrio fiscal daquele ente federativo. Então, o fundo orçamentário temporário tinha a finalidade de reforçar o equilíbrio fiscal do Estado por meio de algumas exigências voltadas a empresas que recebiam benefícios fiscais de ICMS por parte do Estado. Então, um dos pontos nefrálgicos, um dos pontos mais sensíveis no reequilíbrio fiscal é o gasto tributário, que grosso modo se resume aos benefícios tributários, né, os incentivos fiscais e benefícios tributários. Essa abdicação de receita que o ente federativo faz mediante as mais variadas formas de benefícios fiscais. E aí lá no Rio, eles, para tentar estimular, reforçar o compromisso com o equilíbrio fiscal, foi criado esse fundo orçamentário temporário, por meio de uma lei estadual, que direcionava para esse fundo um pedacinho do benefício fiscal que as empresas recebiam, ou de incentivos fiscais que as empresas recebiam por conta este fundo, as empresas deveriam depositar um pedacinho dos benefícios fiscais que elas recebiam do Estado do Rio de Janeiro. E aí veja que interessante, né? Olha como é que a Providência é atípica. Tudo que eu estou falando aqui já é um nível pesado de direito constitucional, de direito financeiro, sem preguiça. Pessoal, nós vamos entender as coisas como precisa. Não vou fazer de conta que eu explico, você faz de conta que entende, na prova você erra. Não. Vamos estudar para valer. O que esse mecanismo significa? Esse mecanismo não está criando um tributo novo. Não. O regramento tributário continua o mesmo. Era discussões sobre ICMS. Esse mecanismo também não está revogando o benefício fiscal. Não. Também não está. O benefício fiscal está lá. O que ele está fazendo é, temporariamente, reduzindo o proveito econômico que o contribuinte tem com aquele benefício fiscal. De modo que uma parte desse benefício volta para os cofres públicos como uma das medidas de ajuste emergencial e em caráter transitório que o Rio teve que colocar de pé lá em 2009, inclusive para conseguir algumas providências junto à União para renegociação da sua dívida, enfim. E aí, veja, é um fundo absolutamente atípico. Compara com o Fundo da Infância e Juventude, que eu dei de exemplo para vocês. Nada a ver, né? É um fundo atípico. É um fundo atípico. É um fundo orçamentário temporário. É um espaço especializado dentro dos cofres públicos, do orçamento, por assim dizer, para onde vão aqueles recursos oriundos desses benefícios fiscais que as empresas estão devolvendo para o Estado de maneira temporária como uma contribuição para o reequilíbrio fiscal. Beleza? Esse é o Fundo Orçamentário Temporário. Toda essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal. Esse fundo atípico foi discutido no Supremo Tribunal Federal na ADI 5635. E o Supremo entendeu que esse fundo é constitucional. É constitucional. De todo modo, em paralelo às discussões pacificadas ali pelo Supremo na ADI 5635, havia processos em espécie, processos individuais, discutindo a constitucionalidade do regramento desse fundo. Muitas empresas foram a juízo dizendo, olha, um pedacinho aqui do meu benefício fiscal, o fisco está pedindo para eu depositar lá no FOT. E eu acho que isso está errado, que isso é inconstitucional. Ah, professor, mas já não teve ADI? Essas ações não deveriam ter tomado outro rumo? Sim, mas não é a primeira vez e não vai ser a última vez que a gente vai ver o Supremo julgar temas de repercussão geral em reforço a teses já fixadas em ADIs. Isso a gente já viu algumas vezes aqui no Jurisprudência em Pauta. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí, essa discussão acabou se apresentando de novo na corte, não de maneira geral para pensar o FOT
tal como em termos amplos, como se pensou lá na DI 5635, mas para se pensar especificamente esse problema, a exigência do depósito de parte dos incentivos fiscais de ICMS por empresas ao Fundo Orçamentário Temporário do Rio. E aí o que os caras alegavam nas ações judiciais em espécie, as empresas? Alegavam essa porrada de coisas que a gente já viu. Olha, não dá para, eu não posso, eu não vou fazer esse pagamento, porque na verdade eu tô essa exigência viola a vedação constitucional vinculação de receitas. Olha, eu não posso fazer esse depósito, ele é inconstitucional, porque viola o princípio da não cumulatividade. Quando eu deposito esse pedaço, eu estou acabando pagando um tributo em acréscimo, né? em soma, em cumulação a etapas anteriores da cadeia. Alegou-se aqui, inclusive, direito adquirido, né, na medida em que algumas empresas tiveram o direito reconhecido a um determinado benefício tributário. Então, essa lei nova, quando come um pedacinho do benefício tributário, estaria violando direito adquirido. Uma porrada de argumentos, em síntese, para as empresas se livrarem desse pagamento. E aí, meus caros, felizmente, né, no tema de repercussão geral, o Supremo simplesmente validou a jurisprudência anterior, o entendimento anterior da ADI que eu já mencionei para vocês, né? Então, o Supremo reafirmou que o modelo de cálculo do depósito desses valores para o Fundo Orçamentário Temporário não altera a essência do ICMS. Aquilo que o ICMS faz em relação às empresas continua sendo a mesma coisa. Não é um tributo novo. E, além disso, o Supremo também entendeu que essa prática não viola o princípio da não cumulatividade, ou melhor, o princípio da não cumulatividade continua sendo respeitado na medida em que a exigência desse depósito não compromete a sistemática de compensação de créditos que existe no ICMS. Então são coisas diferentes. Uma coisa é o quanto de ICMS você tem que pagar pela empresa naquela etapa da cadeia, que vai ser calculado com base na não cumulatividade. Pronto, definiu o montante do tributo a ser pago a título de ICMS. Outra coisa é, naquele valor definido, o pedaço de benefício fiscal que vai ter que ser devolvido temporariamente para o FOT. São coisas diferentes, né? A possibilidade de apuração e utilização de créditos da não cumulatividade do ICMS continua intacta, mesmo que tenha havido um redirecionamento parcial do benefício tributário. Fechado? Então, conforme a jurisprudência dessa corte, a metodologia de apuração do depósito destinado ao FOT não altera a natureza jurídica do ICMS, nem compromete a aplicação do princípio da não cumulatividade. Fechado? Ainda, discussão sobre violação a direito adquirido. Aqui é um ponto importante. O Supremo deixou essa discussão para o lado. O Supremo não reconheceu matéria constitucional na espécie. O Supremo disse assim, ó, essa discussão sobre direito adquirido para essa empresa que se está tendo repercussão, violação ao direito adquirido dela por ter sido reconhecida como beneficiária de determinado benefício fiscal, essa discussão demanda reexame de fatos e análises de normas infraconstitucionais. Reexame de fatos e análise de normas infraconstitucionais. O Supremo disse, se tem problema constitucional, é um problema reflexo, indireto. É uma inconstitucionalidade reflexa, indireta, que não autoriza o julgamento da questão em sede de recurso extraordinário. Então, especificamente sobre a alegação de direito adquirido, o Supremo não conheceu da discussão. A discussão lá do ICMS, de não cumulatividade, de desnaturação do imposto, o Supremo conheceu e não acolheu. Reiterou a jurisprudência, tá bom? E aí, é um recurso extraordinário, né? É um tema de repercussão geral, então sempre tem um caso concreto lá na base. Na espécie, o TJ do Rio assentou a constitucionalidade da exigência do depósito percentual dos incentivos fiscais ICMS para o FOT, instituído pela lei tal. E o Supremo, ao julgar reconheceu a repercussão geral dessa questão, reafirmou a sua jurisprudência dominante, aquela DI que eu mencionei para vocês, conhecendo parcialmente do recurso, porque no que toca à alegação de violação a direito adquirido ele não conheceu, e fixou a tese que a gente vai ler, olha lá. É constitucional
a exigência do depósito de percentual de benefícios fiscais do ICMS para o FOT, nos termos da ADI e tal, e aí é infraconstitucional e, portanto, está fora da cognição do Supremo, a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito do FOT em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição. Esse ponto aqui, para esse problema, a gente não tem resposta constitucional, o Supremo não conheceu do recurso na espécie. Ufa! Peculiar, né, pessoal? Se você chegou até aqui, você é um candidato, uma candidata que não deixa ponto descoberto nos seus estudos. Se você sobreviveu a um julgado com esse grau de meticulosidade, você realmente quer aprender as coisas no nível que precisa para passar e passar bem na prova. Passar bem, passar com propriedade, passar com segurança, passar para valer, né? Chegar na segunda fase, conseguir brigar por 100% das questões. Não há tema fora do alcance, tá, pessoal? Fora do radar. Eu entendo que há fases no estudo. Numa primeira fase de estudo, você está tateando ainda, construindo a sua base, rodando a matéria pela primeira vez, entender essa porrada de coisas aqui é possível, porém dá um trabalho redobrado. Agora, chega num determinado nível, pessoal, já rodou a matéria uma vez. Ah, professor, já rodei a matéria uma vez e nunca vi nada disso. Tudo bem, que bom que você está vendo agora. Né? Quando você dá, eu já assisti um curso preparatório, já li um livro, fichei, já li um resumo e não vi nada disso. Tudo bem, esse julgado é um ponto fora da curva, ele é mais difícil mesmo. Aí você pega a sua base e agrega essas informações. Volta lá para o seu caderno de imposto, de tributário sobre impostos. Vai ver lá a característica da não vinculação do imposto. Tá no seu caderno? Se não tiver, o teu caderno está incompleto. Isso é uma característica básica de impostos. Vai ver o seu estudo de CMS. Tem um tópicozinho lá no seu caderno, no seu fichamento, sobre não cumulatividade. Você entendeu isso quando você estudou lá atrás? Se não, revisa agora comigo. Aí você amarra as pontas e entende a discussão mais miúda, mais específica, né? Mais vertical aqui do tema 1386 da repercussão geral. Tá bom? Tranquilo? Bora seguir, pessoal? Tudo certo? Vamos lá. Temos 1 hora de aula praticamente, né? O que eu quero fazer com vocês na sequência? Eu quero apresentar um conteúdo extra para vocês. Faz tempo, né, que não sobra tempo. Eu, às vezes, sou muito agoniado e quando sobra um tempinho no episódio, eu já começo o informativo seguinte. Mas, circunstancialmente, o próximo informativo também é curtinho. Então, não tem por que trazer o informativo seguinte para cá, porque senão a próxima aula fica esvaziada. Então, vamos trabalhar com 2 aulas com informativo na íntegra, com menos julgamentos. E aí, o tempo extra, eu trago um conteúdo extra para vocês, porque a verba me dá 1 hora e meia. Independentemente do tempo que eu preciso pro informativo. Sobrou tempo, eu posso trabalhar aqui e a gente vai trabalhar com jurisprudência em prova. Vamos lá? Vamos responder algumas questões de concurso, pessoal, que vão ser interessantes aqui, tá? Como esse não é um curso para uma carreira específica, mas eu sempre gosto de pegar concurso, eu sempre começo por questões de magistratura, porque concursos para magistratura tendem a ser um ponto mediano entre os perfis de prova de MP, de defensoria, de delta. Em bom português, quem presta concurso para as demais carreiras tem que dar conta de fazer uma questão para a magistratura, né? Então eu sempre gosto de usar como termômetro para um determinado tema, né, para uma determinada questão de prova, as provas da magistratura. Quando eu estou dando aula mais para MP, eu só pego questão de MP, defensoria, idem, enfim. E aí, meus caros, vamos pegar aqui, não é por conta de eu trabalhar aqui em Santa Catarina, mas esse é um dos últimos concursos, né, um dos concursos mais recentes de magistratura, FGV 2025, TJ de Santa Catarina, prova para juiz substituto. Vamos lá? Vou ler a questão para vocês, na íntegra. Depois a gente faz alguns comentários com ela. Vamos ver na prática como é que algumas das coisas que a gente trabalha nesse nosso curso caem em prova. Então vamos lá. FGV, questão típica dessa bendita banca. O Estado de Santa Catarina promulgou a Lei Estadual Y, que exige das empresas mineradoras, ambiental, professor? Não, constitucional.
que exige das empresas mineradoras o pagamento de uma indenização prévia por danos ambientais para obter autorização de exploração de recursos minerais, independentemente da necessidade de reparação do dano. A empresa ABC questionou a constitucionalidade dessa exigência, argumentando que a atividade minerária é lícita e que a obrigação de reparar danos ambientais já está prevista na legislação federal. Sobre o caso, é correto afirmar que, letra A lei estadual Y é constitucional, pois os estados têm competência para legislar sobre proteção ambiental e podem exigir indenizações prévias para atividades potencialmente poluidoras. Letra B, a Constituição Federal já prevê o pagamento de royalties como forma de indenização prévia pela exploração de recursos minerais, tornando inválida a exigência de indenização adicional por parte da legislação estadual. Letra C, a exigência de indenização prévia é válida apenas para atividades minerais de grande porte, não se aplicando às de pequeno porte ou artesanais. Letra D, a lei estadual Y é válida desde que a indenização prévia seja destinada exclusivamente a programas de recuperação ambiental no próprio estado. E letra E, a exigência de indenização prévia por danos ambientais para atividade minerária viola a competência da União para legislar sobre recursos minerais. Ufa! E aí? Questão enrolada, né? Sabe um cara que pode te ajudar a responder essa questão? Esse cara aqui. Eu mesmo, né? Prepotência, hein, professor? Pelo amor de Deus. Não, pessoal, entendo, né? É o recurso estilístico aqui da aula, né? Pessoal, a gente viu esse julgamento informativo 1110 do Supremo Tribunal Federal, episódio de número 32, há 65 episódios atrás, literalmente, né? Dá até um arrepio de falar isso, ADI 4031. ADI 4031. Sabe aqueles julgados que, quando vocês estão aqui comigo, você fala, misericórdia, que rolo, cara, que bagunça. Me joga pra lá, me joga pra cá, premissa pra lá, premissa pra cá. E aí a gente vai, transpira 20 minutos, às vezes, para entender um julgamento. Pra quê, pessoal? Pra gente resolver essas benditas questões. Tem como você só ler a tese, o resumo, aquelas duas linhas, e querer ser juiz de direito? Você não vai vencer a banca. Se a gente não trabalhar do jeito que a gente trabalha, essas questões aqui são perdidas. Você começa já sem chance. Não tem isso que você não vai estudar em um livro. Não é um conteúdo normal de uma explicação de um curso de constitucional, de um curso de tributário, de um curso de processo de direito ambiental. Essa é uma questão do julgado. A FGV não quer cobrar nada de você, a não ser se você entendeu o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Naquele caso que a gente trabalhou lá atrás. Tá bom, pessoal? Então, a gente obviamente vai responder, né? Não vou remeter vocês para a aula anterior, que seria uma baita sacanagem, a gente está com tempo aqui, mas vejam que eu quero apenas validar com vocês que para a gente enfrentar questões de concurso de carreira jurídica para valer, a gente precisa estudar nos exatos termos em que a gente estuda aqui. Tá bom? Não adianta cantar musiquinha, não adianta fazer desenhinho, não adianta ficar floreando, não adianta ficar fazendo piada. A aula poderia ficar mais leve, né? Mas o conteúdo ia ter um prejuízo e a sua chance de acertar uma questão porrada como essa diminuiria bastante. Então vamos lá. Vou revisar com vocês isso daqui de maneira bem enxuta, porque lá no julgamento, lá no informativo, no episódio 32, a gente viu com a profundidade necessária. Mas vamos lá. Temos aqui uma típica questão sobre um julgado de repartição constitucional de competência. Um típico julgado que orienta uma questão sobre repartição constitucional de competência. Nós precisamos lembrar de duas esferas de competência, de duas regras de competência, que vão ser colocadas em choque na compreensão da perspectiva se um Estado, no caso aqui Santa Catarina, por hipótese, né, poderia ter legislado tal como o fez
quando criou, né, quando passou a exigir de empresas mineradoras o pagamento de uma indenização prévia por danos ambientais para obter autorização de exploração de recursos minerais, independentemente da necessidade de reparação do dano. A lei fez isso. O ente federativo tinha competência para fazê-lo? Essa resposta a gente alcança relembrando duas regras de competência previstas na Constituição. Regra número 1, artigo 22, inciso 12 da Constituição Federal. Não pus cola aqui, estou indo na memória. Artigo 22, inciso 12. Competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas e demais recursos minerais. Jazidas, minas e demais recursos minerais. Além disso, lá no artigo 20, competência material exclusiva da União, a gente tem também a possibilidade de se fixar regras de participação e compensação financeira da União nessas atividades, ou na União, pela União, decorrente da exploração dessas atividades, desses bens. Então, veja que há uma regra de competência, primordialmente no artigo 22, inciso 12, mas também no artigo 20, inciso 1º, que atrela essas atividades minerárias à União. Porém, olha o conflito se fazendo presente, porém, há uma outra regra de competência construída em torno da proteção ao meio ambiente. Artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal. Artigo 24, competência legislativa concorrente de União, Estados e Distrito Federal para editar normas sobre, dentre outras matérias, proteção ao meio ambiente. Então, como a atividade minerária repercute inexoravelmente, invariavelmente, necessariamente no meio ambiente, o Estado, na sua visão, estava legislando sobre proteção ao meio ambiente. E estados podem fazer isso? Podem. Artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal. E qual é o espaço de competência legislativa dos estados à luz do artigo 24? À luz do artigo 24, a União edita normas, Lei Federal de Normas Gerais, e os estados editam normas suplementares. Normas que podem ampliar a proteção ao meio ambiente, desde que não violem, não colidam com as normas gerais da União. Premissas, né? Premissas que eu revisei com vocês lá atrás. E aí, meus caros, o que a gente teve lá na ADI 4031? Na ADI 4031, que não era de Santa Catarina, tá? Era do Pará, se não me falha a memória. Nós tivemos uma análise, né? Uma análise de uma lei semelhante a essa daqui. Lá, o Supremo entendeu que é constitucional que o Estado exija uma indenização ambiental como condição para o licenciamento minerário, em acréscimo à eventual obrigação de reparar o dano, se verificado um dano em concreto. Porém, essa cobrança precisa ser proporcional, apurada caso a caso em um processo administrativo. De modo que a cobrança, a fixação de um valor pré-fixado, universalmente estabelecido, isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional porque acaba se confundindo com os royalties decorrentes da exploração mineral, da exploração de minérios, né? Ou taxas de polícia, ou enfim, outra espécie tributária ali incidente nesse ponto. E aí, nessa perspectiva, quando a lei estadual exige um pagamento prévio, genérico, desvinculado de um dano concreto, esse pagamento deixa de ser uma medida protetiva, que é legítima, e passa a ser uma mera cobrança, em paralelo aos royalties, que são pontos, que são aspectos que estão associados à competência da União em atividade minerária, artigo 22 e artigo 20 que eu mencionei para vocês. Então, nesses limites, nessa perspectiva, a lei estadual, com esse contorno, ela é formalmente inconstitucional. Ela é formalmente inconstitucional. Então, cuidado. O Supremo reconheceu, sim,
um espaço de legislação estadual para fazer essas cobranças, desde que se trate de uma cobrança proporcional, apurada caso a caso. A cobrança por valor pré-fixado, universal, independentemente de um dano concreto, independentemente de uma consideração do caso, esse tipo de cobrança se aproxima da cobrança de royalties, que é uma matéria que tem que ser tratada pela União, com base na sua competência do artigo 22 e do artigo 20. Fechado? Então, por esse ponto, a lei estadual foi tida como inconstitucional. Fechado? Vamos lá. Vamos ver as alternativas aqui. Ó. Agora, a alternativa letra A. A lei estadual Y é constitucional, pois os estados têm competência para legislar sobre proteção ambiental e podem exigir indenizações prévias para atividades potencialmente poluidoras. Vejam, o estado pode sim legislar suplementarmente sobre proteção ao meio ambiente, mas não pode fazer o que fez, não pode criar uma indenização prévia, automática, genérica, porque a indenização com esse perfil, na verdade, configura uma espécie de compensação financeira sobre a exploração de recursos minerais, o que está dentro da competência privativa da União, como eu mencionei para vocês antes, artigo 22, inciso 12 e artigo 20, parágrafo 1º. Tá bom? E contraria o que o Supremo decidiu na ADI 4031. B. A Constituição Federal já prevê o pagamento de royalties como forma de indenização prévia pela exploração de recursos minerais, tornando inválida a exigência de indenização adicional por parte de legislações estaduais. Pessoal, como é que tem que estudar o julgado para valer, né, pessoal? Essa alternativa B não parece certa? Mas está errada. Está errada por quê? Porque, veja, o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, prevê o pagamento de royalties, remunerando a União, os estados e os municípios pela perda daquele produto, do bem mineral. Não são propriamente indenizações ambientais. Então, a existência dos royalties não autoriza o Estado a impor uma indenização adicional pré-fixada, porque isso criaria uma sobrecarga financeira inconstitucional para a atividade, como o Supremo já vedou. Fechado? C. A exigência de indenização prévia é válida apenas para atividades minerais de grande porte, não se aplicando de pequeno porte ou artesanais. Não, isso não está dentro da distinção trabalhada pelo Supremo. A distinção entre minerações de grande e pequeno porte não tem amparo dentro da Constituição Federal, não fez parte da racionalidade do Supremo na DI 4031. Tá bom? O que importa é a efetiva correlação entre impacto ambiental e o valor aferida genericamente, previamente determinada? Não, aferida caso a caso, em processo administrativo. Nesses termos, é possível exigir, sim, a indenização ambiental por parte do Estado. Fechado? Letra C, então, né? Letra D. A lei estadual Y é válida desde que a indenização prévia seja destinada exclusivamente a programas de recuperação ambiental no próprio Estado. Também errado, né, pessoal? Destinar a arrecadação exclusivamente a programas ambientais não elimina o vício. O problema é a forma da cobrança. O problema é de competência, de fato gerador, de desenho dessa indenização prévia, universal, abstrata, independentemente do dano no caso concreto. Fechado? Esse tipo de indenização aproxima-se muito ao tributo, ao royalty, né, estadual, ao royalty ali do artigo 20, parágrafo 1º, por isso que o fato de o valor pago ser destinado exclusivamente a programas ambientais locais, estaduais, não elimina o vício. Não é esse o problema. E a alternativa E, que vamos rezar para Deus que seja correta, né? A indenização prévia por danos ambientais para atividade minerária viola a competência da União para legislar sobre recursos minerais. Tá certo, tá certo. A cobrança prévia, genérica, desvinculada de avaliação no caso concreto, configura usurpação da competência da União para legislar sobre sobre atividades minerais, sobre recursos minerais e, consequentemente, instituir as compensações financeiras, os royalties. Aquilo que o Estado chamou de indenização, na verdade, era uma legislação sobre royalties. E isso é da competência da União. Tá bom? Fechado? Então, de fato, ufa, a letra E
é a correta. Pessoal, corri aqui, porque estou resumindo, né? Eu remeto vocês ao julgamento, a explicação do julgado como um todo, lá no episódio 32. Fechado? Vamos ver mais um, pessoal? Mais uma questão aqui para vocês. Vamos lá? Mais uma questão também da FGV, também de 2025, concurso para magistratura TJ Sergipe. Vamos lá? Mais uma questão e aí a gente encerra. Após amplos debates entre diversos setores de ambiente sociopolítico, foi apresentado o projeto de lei no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, com o objetivo de vedar a utilização da denominada linguagem neutra nas escolas públicas estaduais. A língua portuguesa deveria ser ensinada em harmonia com a norma culta, conforme as orientações nacionais de educação estabelecidas pelo VOLPE. Quem já conhece o VOLPE? O vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Pessoal, se você um dia quiser saber se uma palavra existe e se existe, como ela é grafada, você não está em busca do significado, você está em busca de saber se a palavra existe. Você vai lá no seu buscador favorito e coloca VOLPE, Enter. Você vai cair num site da Academia Brasileira de Letras, em que você vai ter acesso, porque isso é gratuito, ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, em termos de norma culta, de padrão de linguagem, o VOLPE é o senhor da razão. Ele que vai dizer se uma palavra existe. Ah, eu já vi falar que a palavra tal tem a grafia assim e a grafia assado. Como é que eu faço a prova dos 9? Ah, eu posso ir para o dicionário? Pode, para o dicionário, evidentemente. Mas o juiz dessa causa é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é estruturado pela Academia Brasileira de Letras. Bem interessante isso daqui, tá? Você tendo seus favoritos aí, se porventura você se embananar. Quando mudou as regras de hífen, né? O VOLPE foi muito útil para validação das novas construções. Enfim, só um comentário en passant de um filho de professora de língua portuguesa que conhece o VOLPE já há quase 4 décadas, né? Estou beirando meus 40 anos aqui. Comentários laterais, vamos seguir. O projeto, apesar de exultado por diversos segmentos sociais, foi criticado por outros. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, ao analisar a conformidade constitucional da proposição legislativa, observou corretamente que ela... E aí, pessoal? Quem pode te ajudar com esse julgado? Com essa questão? Olha, vamos ver as alternativas, né? Ela reflete o exercício da competência legislativa residual de alfa, reflete o exercício da competência legislativa suplementar de alfa, olha lá. Afronta a competência legislativa privativa da União, que é indelegável. Opa, indelegável. Somente pode ser editada se houver lei complementar da União autorizando-a. Instrumentaliza o exercício de competência administrativa comum entre os entes federativos. Quem pode te ajudar? Eu mesmo. Episódio número 86, há 10 episódios. Nós estudando o informativo 1164, nós vimos a DPF 1165, em que literalmente essa discussão veio à tona. E aí veja como a FGV é F, asterisco, 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 né? Como ela é enrolada, pessoal. Talvez você se recobrasse, mesmo não tendo visto a aula, a discussão sobre a linguagem neutra e a impossibilidade de os Estados-membros legislarem sobre essa matéria, por se tratar de uma competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Mas veja que, se você estiver penando com o entendimento jurisprudencial, você não vai conseguir fazer o raciocínio que a questão pede. Porque essa questão da FGV pega um julgado menos enrolado, sobre tema que já foi julgado pela corte algumas vezes. Eu peguei apenas o último episódio, o mais recente, que eu expliquei isso para vocês. Em outros eu já havia explicado. Ela pega o entendimento jurisprudencial, tempera com racionalidade, com compreensão do sistema constitucional de repartição de competência legislativa, que eu sempre falo aqui para cansar vocês, e te articula as alternativas. As alternativas não é simplesmente pode ou não pode, é formalmente constitucional, é formalmente inconstitucional. Não, ela faz um bem bolado ali, né? As alternativas fazem um bem bolado. Então vamos revisar o ponto básico.
Primeiro ponto, meus amigos, competência legislativa sobre a questão da linguagem neutra, né? Lembre-se de que em matéria de educação nós temos duas regras constitucionais apontando para ela, regras de competência legislativa. De um lado a gente tem a competência legislativa privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal. Por sua vez, lá no artigo 24, a gente também vai ter educação como uma competência legislativa concorrente de União, Estados e DF, com os municípios se acoplando por força do artigo 30. Veja que a ladainha é sempre a mesma. E aí a gente tem competência privativa da União sobre diretrizes e bases da educação nacional e competência concorrente de União, Estados e DF para educação. Como é que a gente faz isso trabalhar? Já expliquei isso para vocês várias vezes. Essa é uma regra, é uma matéria em torno da qual o regramento constitucional é meio estranho. É meio estranho, né? Porque a competência privativa da União não é para exaurir o tratamento da matéria. É para versar apenas sobre diretrizes e bases da educação nacional. Não esgota a legislação de educação. A União não esgota a legislação de educação. A União tem competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases. Fechado? Agora, o restante, o grosso da legislação sobre educação, cai na competência legislativa concorrente, em que a União edita normas gerais, Lei Federal de Normas Gerais, e os estados suplementam. Aí vem o entendimento da Corte. A Corte pega uma lei estadual ou uma lei municipal que versam sobre linguagem neutra, a gente já teve julgamentos para os dois perfis de leis, ADI para a lei estadual versando sobre linguagem neutra, ADPFs, várias, de leis municipais versando sobre linguagem neutra, olha para a legislação estadual e municipal e diz, leis formalmente inconstitucionais. Por quê? Porque para o Supremo Tribunal Federal, versar sobre esse aspecto da legislação, legislar sobre esse aspecto de educação, qual é o perfil de língua portuguesa que pode ou não ser utilizado em escolas. Esse aspecto da matéria educacional está dentro da regra de competência legislativa privativa da União. Isso é legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E aí é competência privativa da União. Portanto, essas leis estaduais e municipais são formalmente inconstitucionais por usurpação de competência legislativa privativa. Ah, mas os estados não podem legislar sobre educação? Sim, competência legislativa concorrente. Mas para o Supremo Tribunal Federal, esse aspecto específico da educação não é atraído pela regra de competência legislativa concorrente do 24. Ele é atraído pela regra de competência privativa do 22, inciso 24. Fechado? Portanto, o Estado e o município não podem legislar sobre esse tema. Beleza, professor, cadê a alternativa que fala isso? Deixa eu ver. Ah, residual, reflete, residual não é, suplementar, não, peraí. Afronta, achei, é a C, né? É a C. C. Pronto, afronta, tá, beleza. Acertei? Não, errou. Você sabe o julgado, você sabe que afronta a competência legislativa privativa da União. Só que aí você precisa lembrar do desenho da repartição de competência legislativa. O artigo 22, pessoal, o artigo 22, deixa eu apagar, né? Senão alguém dá um print aqui e fala que o professor Vinícius errou a questão. O artigo 22 da Constituição Federal fixa competência legislativa privativa da União. O artigo 22 não fixa uma competência legislativa exclusiva da União. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes. Há uma diferença nesses atributos. Regras de competência exclusiva são aquelas que não admitem delegação. Exemplo, competência material da União lá do artigo 20 da Constituição Federal. Perdão, do artigo 21. O artigo 20 são bens. Artigo 20, artigo 21. Artigo 20 são bens, artigo 21. As competências materiais conferidas à União pelo artigo 21 da Constituição Federal são regras de competência exclusiva. O que está no 21 da Constituição Federal, a União não pode delegar. É exclusiva. É exclusiva. Agora, o artigo 22
traz um rol de competências legislativas privativas. As competências privativas são aquelas que admitem delegação. Então, um Estado pode legislar sobre matérias do artigo 22? Sim, desde que haja uma delegação dessa matéria para os Estados-membros. E como que se operacionaliza essa delegação? É a previsão do parágrafo único. Detesto abreviar parágrafo único assim, mas é mais rápido. Parágrafo único do artigo 22. O artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, prevê que a União, mediante uma lei complementar, pode delegar aos Estados, pode autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas de alguma das matérias do artigo 22. Isso já existiu? Já existiu. Exemplo, há uma lei complementar da União que autoriza os Estados a fixar o piso salarial para determinadas categorias no âmbito do Estado. Um dos poucos casos em que isso aconteceu, né? Delegou para o Estado uma matéria, delegou ao Estado a possibilidade de legislar sobre uma matéria que está no artigo 22. Então, a lei, volta para a questão, a lei estadual que a gente está examinando afronta a competência legislativa e privativa da União? Sim. Mas ela é indelegável? Não, ela é delegável, nos termos do parágrafo único. Então, olha que maluquice. Qual que é o gabarito, professor? É a letra D. Essa lei estadual poderia ser editada se houvesse lei complementar da União autorizando. Sim, claro. Implicitamente, nós estamos reconhecendo que a lei estadual é inconstitucional, porque não há lei estadual, não há lei complementar federal autorizando os municípios, ou melhor, autorizando os estados a legislarem sobre esse aspecto de educação, esse aspecto de diretriz e base da educação nacional. Não há. Bom, se não há competência privativa, está apenas na mão da União, o Estado, ao fazê-lo, usurpa a competência da União. Ah, mas se houvesse? Bom, se houvesse, o Estado poderia legislar. Fechado? E aí a alternativa letra E, totalmente fora, né? Inviabiliza o exercício de competência administrativa comum entre os entes federativos. Então veja, pessoal, uma questão que você começa a ler o enunciado, você fala, essa aqui eu já vi, hein? Essa linguagem neutra, sei que só a União pode. Aí você vai para as alternativas e fala, pô, mas peraí, como é que é o negócio mesmo? Aí você já fica em dúvida, né? Dá uma dúvida. Na prova dá dúvida. Eu já estive aí fazendo prova várias vezes, né? Já faz um bom tempo. Mas eu lembro da quebra de expectativa. Você tá lendo o enunciado e fala, pô, essa aqui vem pro pai, essa aqui eu vou matar. Aí a hora que você vai ler as alternativas e fala, pô, os caras conseguiram enrolar esse negócio, meu. Que eu achava que ia ser de graça essa questão. E aí você tem que tomar cuidado. Tem que ter a frieza, a segurança do raciocínio, a segurança no entendimento do Supremo, a segurança no desenho do modelo da repartição constitucional de competência legislativa, a segurança no que significa cada uma daquelas regras, como é que elas interagem. Aí pronto. Aí a questão, de fato, né, superada a impressão inicial, ela se torna mais tranquila, você consegue responder com propriedade. Por isso que tem que estudar para valer. Senão, não consegue brigar com a prova no nível de igualdade, né, de olho no olho que vocês precisam. Fechado, pessoal? Essas foram as duas questões que eu trouxe para complementar um pouco os nossos estudos, né, nesse tempo sobressalente que tivemos hoje. Para a aula seguinte, provavelmente eu vou trabalhar com mais uma ou duas questõezinhas com vocês, vai depender do tempo que me demandar um comentários informativos. Depois, eu já ansioso que sou, já vi que 2 informativos para frente as coisas voltam à porrada de sempre, né? Vamos ter informativos mais encorpados. Então venham tranquilos para a próxima aula, vai ser, salvo engano, são também 2 julgados no próximo informativo. A gente vai resolver 2 ou 3 questões a depender do tempo que temos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostam desse modelo de resolução de questões, pessoal, deixa um comentário aqui, tá? Eu estou tentando ganhar coragem e, na verdade, criar tempo, né, para inaugurar o meu canal no YouTube ali. Tem alguns alunos que, muito gentilmente, eu coloquei uma outra coisinha lá, videozinhos compartilhados no Instagram, bem nada praticamente. Eu estou tentando arrumar um tempinho para aparecer de vez em quando no YouTube, lá no meu YouTube, e talvez eu o faça por intermédio de resolução de questões, que é um material que eu sei que também soma. Se você tiver, achou esse ponto da aula interessante, se você acha importante ou que seria legal a gente começar esse projeto,
deixa aqui no chat os seus comentários, tá bom? Para eu entender se esse material seria legal. E se você quiser me dar uma outra sugestão, professor, não, se for fazer no seu YouTube lá, no seu canal, faz tal coisa. Pode colocar aqui. Você não vai mandar eu fazer receita de bolo, cantar musiquinha de mnemônico para decorar coisa de condicional, que essa orientação eu não vou cumprir, tá bom? Mas as suas sugestões são bem-vindas. E se não quiser deixar escrito aqui nos comentários, me manda no Instagram. Eu estou cogitando, é só uma fase de cogitação. Não sei se eu vou entrar em atos preparatórios, porque a agenda está bem corrida ultimamente. E aí, quando a agenda está corrida, a gente se concentra em fazer o básico, né? Fazer os compromissos ordinários, sem deixar as nossas aulas de lado. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, meus amigos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Eu me despeço com vocês. Forte abraço a todos e até a próxima.